As manhãs em Blue Spring sempre começam da mesma maneira. Acordo ao amanhecer, quando a maioria dos meus vizinhos ainda está dormindo. Aos 78 anos, cada novo dia é apreciado como uma dádiva. Para ser sincero, porém, alguns dias são mais como uma provação, especialmente quando minhas articulações doem tanto que até mesmo ir ao banheiro se torna uma façanha. Minha casinha na Avenida Maplewood não é mais o que era. O papel de parede da sala desbotou há mais de 30 anos, e os degraus de madeira da varanda rangem mais alto a cada primavera. George, meu marido, sempre quis consertar a luz, mas nunca teve tempo antes do ataque cardíaco. 8 anos se passaram, e eu ainda converso com ele às vezes de manhã, contando as novidades como se ele tivesse acabado de sair para o jardim e voltasse logo. Esta é a casa onde meus filhos, Wesley e Thelma, cresceram. Tudo aqui lembra seus passos de bebê, suas risadas e suas brigas. Agora parece que aqueles dias felizes e barulhentos nunca aconteceram. Thelma vem uma vez por mês, sempre com pressa, sempre olhando para o relógio. Wesley aparece com mais frequência, mas apenas quando precisa de alguma coisa, geralmente dinheiro ou uma assinatura em algum documento. Toda vez, ele jura que vai pagar em breve, mas em 15 anos, nunca pagou. Hoje é quarta-feira, o dia em que costumo fazer torta de mirtilo, não para mim, porque não consigo comer muita coisa sozinha. É para Reed, meu neto, o único da família que me visita sem segundas intenções, só para passar um tempo com a avó, tomar chá e conversar sobre os estudos. Ouço o portão bater e sei que é ele. Reed tem um andar peculiar, leve, mas um pouco desajeitado, como se ainda não estivesse acostumado com sua alta estatura. Ele herdou isso do avô. Vovó Edith, sua voz vem da porta, sinto o cheiro de uma torta especial. Claro que sim, respondo, sorrindo, enxugando as mãos no avental. Entre. A temperatura está mais ou menos na medida certa. Reed se inclina para me abraçar. Agora tenho que inclinar a cabeça para trás para ver o rosto dele. É estranho, quando ele ficou tão grande. Como vão as aulas? Pergunto, sentando-o à mesa da cozinha. Ainda estou com dificuldades com matemática avançada. Tirei A na minha última prova, diz Reed, orgulhoso, enquanto come sua torta. O professor Duval até me pediu para trabalhar em um projeto de pesquisa. Eu sempre soube que você era inteligente. Sirvo o chá dele. Seu avô ficaria orgulhoso de você. Reed fica em silêncio por um momento, olhando pela janela para a velha macieira. Eu sei o que ele está pensando. George o ensinou a subir nela quando ele tinha apenas 7 anos. Wesley gritou que nunca faríamos bem ao garoto, e George apenas riu. Um menino tem que ser capaz de cair e se levantar. Vovó, a senhora já decidiu o que vai vestir na sexta-feira? Pergunta Reed de repente, voltando para a torta. Sexta-feira? Olho para ele, confusa. O que vai ter na sexta? Reed congela com o garfo no ar. Uma expressão estranha surge em seu rosto, uma mistura de surpresa e confusão. Jantar. É o aniversário de casamento do papai e da mamãe, 30 anos. Eles têm reservas no Willow Creek. O papai não te contou? Sento-me lentamente em frente a ele, sentindo um arrepio. 30 anos de casamento do meu filho é uma data significativa. Claro, eles deveriam comemorar. Mas por que estou ouvindo isso do meu neto e não do próprio Wesley? Talvez ele fosse ligar, respondo, tentando manter a voz leve. Você conhece seu pai, sempre deixando as coisas para a última hora. Reed parece desconfortável, cutucando a torta que sobrou com o garfo. Acho que sim, concorda ele, sem muita convicção. Passamos para outros assuntos. Reed fala sobre seus planos para o verão, sobre uma garota chamada Audrey que conheceu na biblioteca. Eu ouço, concordando com a cabeça, fazendo perguntas, mas meus pensamentos continuam voltando para este jantar. Por que Wesley não ligou? Ele está mesmo planejando comemorar sem mim? Quando Reed vai embora, prometendo passar o fim de semana, fico um bom tempo na janela, olhando para a rua vazia. Na casa do outro lado da rua, a senhora Fletcher, da minha idade, brinca com os netos. A filha dela vem toda quarta-feira, trazendo as crianças. Elas fazem barulho, correm pelo quintal, e a velha Beatriz está radiante de felicidade. Gostaria que meus filhos também estivessem lá. O telefone toca, interrompendo meus pensamentos.
Reconheço o número do Wesley imediatamente. Mãe, sou eu, sua voz soa um pouco tensa. Olá, querida, respondo, tentando soar normal. Como você está? Estou bem. Escuta, estou ligando por causa de sexta. Então você ia me convidar para sair, afinal. Sinto um calorzinho por dentro. Talvez eu estivesse errada em pensar mal deles. Talvez eles estivessem só dando voltas e não me avisaram com antecedência. A Cora e eu estávamos planejando um pequeno jantar de aniversário, continua Wesley, mas, infelizmente, vamos ter que cancelar. A Cora pegou algum tipo de vírus, febre, tudo. O médico disse que ela precisa ficar em casa por pelo menos uma semana. Ah, que pena, digo, genuinamente triste, embora algo em sua voz me deixe inquieta. Posso ajudar em alguma coisa? Posso pegar um caldo de galinha ou... Não, 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 tudo bem, Wesley interrompe apressadamente. Temos tudo. Só queria te avisar. Vamos remarcar para outro dia, quando a Cora estiver melhor. Ligaremos para você. Claro, querida. Transmita a ela meus melhores votos de uma rápida recuperação. Vou sim. Tá bom, mãe, preciso ir, te ligo mais tarde. Ele desliga antes que eu possa dizer mais alguma coisa. A conversa deixa um gosto estranho. Algo está errado, mas não consigo descobrir o que é. Passo o resto do dia folheando álbuns de fotos antigos. Aqui está Wesley com 5 anos, com um dente da frente arrancado e um sorriso orgulhoso. Aqui está Thelma em sua primeira bicicleta. George ensinando-os a nadar no lago. Jantares de Natal quando todos nos reuníamos. Quando tudo isso mudou? Quando meus filhos se tornaram tão distantes? Naquela noite, ligo para Thelma e pergunto casualmente sobre Cora. Para minha surpresa, ela não sabe nada sobre a doença da nora. Mãe, tenho muita coisa para fazer na loja antes do fim de semana, diz ela, impaciente. Se quiser saber sobre Cora, ligue para Wesley. Mas você vai ao aniversário deles na sexta, certo? Pergunto cautelosamente. A pausa do outro lado da linha é longa demais. Ah, é isso que você quer dizer? É, claro, Thelma finalmente responde. Olha, eu preciso mesmo ir, falo com você depois. E então os bips curtos voltam. Olho fixamente para o telefone, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim. Eles estão escondendo alguma coisa, os dois. Quinta-feira de manhã, vou ao supermercado local. Não preciso tanto fazer compras, mas sim esticar as pernas e clarear a mente. Na seção de hortaliças, encontro Dory Simons, uma velha conhecida que trabalha na mesma floricultura que Thelma. Edith, quanto tempo, ela exclama, me abraçando. Como está sua saúde? Nada mal para minha idade, sorriu. Você ainda trabalha com a Thelma? Claro que sim. Só que amanhã é meu dia de folga. A Thelma vai tirar a noite de folga para uma comemoração em família. Ouvi dizer que 30 anos é uma data importante. Concordo com a cabeça, tentando esconder minha confusão. Então o jantar não foi cancelado. Então Wesley mentiu para mim. Mas por quê? Quando chego em casa, fico sentado na cadeira por um bom tempo, tentando entender o que está acontecendo. Talvez estejam me surpreendendo. Mas então por que as mentiras sobre a Cora estar doente? E por que a Thelma estava agindo de forma tão estranha? O telefone toca novamente, mas não é Wesley nem Thelma. É Reed. Vovó, esqueci de perguntar. Você viu meu caderno azul? Acho que o deixei na sua casa da última vez. Deixe-me ver. Entro na sala de estar onde Reed costuma sentar. Não estou vendo. Talvez esteja na cozinha. Enquanto procuro, Reed continua falando. Se você encontrar, pode entregar para o papai amanhã? Ele vem te buscar, certo? Congelo com o telefone no ouvido. Me pega? Bem, sim, para jantar no Willow Creek. Posso passar aí se quiser, mas tenho aula até às 18 horas. Acho que vou me atrasar para a largada. Agarro o telefone com mais força. Reed, querida, acho que você está confusa. Wesley me disse que o jantar foi cancelado. Cora está doente.
Reed fica em silêncio por um longo tempo. Tempo demais. Reed, estou ligando. Você está aí? Vovó, eu não entendo. Papai me ligou há 1 hora, perguntando se eu poderia estar no restaurante às 19 horas. Ninguém cancelou nada. Estou afundando lentamente no sofá. Então é assim. Eu simplesmente não fui convidado. Meu próprio filho mentiu para mim para que eu não fosse à reunião de família. Vovó, você está bem? A voz de Reed soa preocupada. Sim, querida, estou bem, tento manter a voz normal. Devo ter entendido errado alguma coisa. Sabe, na minha idade, às vezes a gente fica confusa. Tenho certeza de que é algum tipo de mal-entendido. Você quer que eu ligue para o meu pai e descubra? Não, respondo apressadamente. Não precisa. Eu mesma falo com ele. Não se preocupe. Depois da conversa, fico sentado em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto de todos nós juntos, eu, George e as crianças, felizes e sorridentes. Quando foi que tudo deu errado? Quando foi que me tornei um fardo para eles? Melhor ficar em casa do que levar para uma festa de família. Ressentimento e amargura me invadem, mas me forço a respirar fundo. Agora não é hora de chorar. Agora é hora de pensar. Se meus filhos não me querem na reunião de família, então me tornei uma estranha para eles, e preciso descobrir o porquê. Vou até o armário onde guardo cartas e documentos antigos. Entre eles estão o testamento de George, a apólice de seguro, a escritura da casa. Wesley insinuou várias vezes que eu deveria transferir a casa para ele. Para sua própria segurança, mãe. Thelma sugeriu que eu a vendesse e me mudasse para uma casa de repouso. Eles cuidarão de você melhor do que nós. Eu sempre recusei, sentindo que havia algo mais por trás dessas sugestões. Agora, acho que estou começando a entender o que é. À noite, o telefone toca. Desta vez, é Cora, minha nora. Sua voz soa alegre e cheia de energia para alguém com febre alta e repouso absoluto. Edith, querida, como você está? Wesley disse que ligou para você por volta de sexta-feira. Sim, ele disse que você estava doente e que o jantar foi cancelado, respondo com a voz firme. É isso mesmo, Cora confirma apressadamente. É um vírus terrível. Acabou de me derrubar. O médico receitou repouso absoluto por pelo menos 1 semana. Espero que você melhore logo, digo. Diga oi para os outros. Os outros? Posso ouvir a tensão em sua voz. É, Thelma, Reed. Eles estão chateados com o cancelamento das férias, não é? Ah, sim, claro. Estão todos muito chateados. Mas não tem jeito. A saúde é mais importante. Bem, Edith, preciso tomar meus remédios. Melhoras. Desligo o telefone e olho pela janela para o céu escurecendo. Bem, agora tenho a confirmação. Estão planejando o jantar sem mim? Nem se deram ao trabalho de inventar uma mentira plausível. Tiro do armário o vestido azul escuro que não uso desde o funeral de George. Experimento-o em frente ao espelho. Ainda me serve bem, apesar de eu ter perdido peso ao longo dos anos. Se meus filhos acham que podem simplesmente me tirar da vida deles, estão redondamente enganados. Edith Torberry ainda não disse sua última palavra. E amanhã à noite promete ser interessante. Muito interessante. Fiquei acordado a noite toda não por causa da dor nas articulações, embora ela estivesse começando a aparecer, nem por causa da insônia que costuma atingir pessoas da minha idade. Eu estava acordado porque os pensamentos sobre o dia seguinte me mantinham acordado. Toda vez que fechava os olhos, via os rostos dos meus filhos reunidos em volta da mesa festiva sem mim, rindo, erguendo os copos, dizendo uns aos outros como eram sortudos por se livrarem da mãe idosa naquela noite. A manhã de sexta-feira estava nublada. Nuvens pesadas pairavam sobre Blue Springs, como se refletissem meu humor. Preparei chá, mas ele esfriou, intocado. Eu não estava com vontade de comer. Algo dentro de mim parecia congelado, à espera de uma decisão que eu ainda não havia tomado. O que eu faria esta noite? Ficaria em casa, como meus filhos haviam planejado, ou... Meu olhar pousou na foto de George sobre a lareira.
Ele me olhava com um leve sorriso, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado, um gesto que sempre significava que tinha algo importante a dizer. O que você faria, George? Perguntei mentalmente, e quase pude ouvir a resposta: não deixe que pisem na sua dignidade, Edith. Você merece mais do que isso. Fui até a janela. Lá fora, a senhora Fletcher passeava com seu Dachshund. Quando me viu, acenou. Acenei de volta, pensando em quão poucas pessoas na minha vida estavam realmente felizes em me ver. O telefone tocou, me tirando dos meus devaneios. Era o Wesley. Mãe, bom dia, sua voz soou suspeitamente alegre. Como você está se sentindo? Bem, respondi. Como está a Cora? Ela está melhor? Houve uma pausa de um segundo. Eu quase conseguia vê-lo relembrando freneticamente a mentira da noite anterior. Não, ela está do mesmo jeito. Está deitada, com febre. O médico disse que pode demorar um pouco. Que pena, eu disse com falsa compaixão. Estava pensando em fazer uma torta de frango para ela e levar. Nada como uma refeição caseira para um resfriado. Não precisa, respondeu Wesley apressadamente. Temos tudo, na verdade. Só estou ligando para saber se você precisa de alguma coisa. Talvez esteja sem remédio. Ah, é isso, verificando se vou sair hoje à noite, garantindo que vou ficar em casa enquanto eles comemoram sem mim. Obrigada, filho. Já tenho tudo, respondi. Vou passar a noite lendo. Faz tempo que quero reler Agatha Christie. Ótima ideia, disse Wesley com evidente alívio. Certo, mãe, preciso ir trabalhar. Se precisar de alguma coisa, me liga. Desliguei o telefone e olhei para o relógio, 10 horas da manhã. Ainda havia bastante tempo antes do jantar, tempo para pensar em como as coisas tinham chegado a esse ponto. Quando as coisas mudaram? Quando meus filhos pararam de me considerar? Quando deixei de ser mãe e me tornei um fardo? Talvez tenha começado depois da morte de George. Wesley e Thelma costumavam vir todos os dias, ajudar com o funeral, com a papelada. Mas depois as visitas se tornaram cada vez menos frequentes, primeiro uma vez por semana, depois uma vez por mês. Thelma estava sempre com pressa, sempre olhando para o relógio. Wesley vinha com mais frequência, mas suas visitas geralmente coincidiam com pedidos de dinheiro. Mãe, é aniversário da Cora. Quero comprar um colar para ela, mas estamos com pouco dinheiro este mês. Mãe, o telhado está com goteira. Precisamos consertar imediatamente, mas todo o dinheiro foi para pagar a faculdade do Reed. Mãe, investi em um projeto promissor, mas precisamos de um empréstimo por enquanto. Eu sempre dei, não porque acreditasse em suas histórias, elas se tornaram cada vez menos críveis ao longo dos anos, mas porque eu queria sentir que eles precisavam de mim, pelo menos daquele jeito, que eles viriam até mim, mesmo que fosse só por dinheiro. Tirei do armário um caderno velho onde anotei todos os empréstimos do Wesley. Ao longo de 15 anos, ele acumulou uma quantia considerável, um dinheiro que ele jamais pagará, e nós dois sabemos disso. Com a Thelma é diferente. Ela não pede dinheiro diretamente, mas toda vez que vou à floricultura dela, ela insiste que eu compre o buquê mais caro. Mãe, você não quer que as pessoas pensem que eu não posso dar flores decentes para minha mãe, quer? E eu compro, sempre. E então teve o caso da medicação. 6 meses atrás, o médico me receitou novos comprimidos para pressão, caros, mas eficazes. Wesley fez um estardalhaço sobre isso. Mãe, você está louca? R$ 400 por mês em comprimidos. Isso é a ruína. Vamos procurar alternativas mais baratas. Tentei explicar que outros medicamentos não funcionam para mim, que eu posso ser alérgica, mas ele não me ouviu. Thelma o apoiou. Mãe, você precisa ser mais econômica. Todos nós temos despesas. E isso vinha de pessoas que trocavam seus celulares por modelos novos todo mês, que iam de férias para as Bahamas e se gabavam do carro novo. Meus pensamentos foram interrompidos pela campainha. Audrey, a namorada de Reed, estava parada na porta, uma garota doce e tímida, com uma mecha ruiva e sardas. Olá, senhora Thornberry, ela mexia nervosamente na alça da bolsa. Reed disse que talvez tenha deixado o caderno aqui. Sim, querida.
Entre, eu a deixei entrar. Eu só ia procurar. Quer um chá? Enquanto eu preparava o chá, Audrey olhou as fotos pela sala. É o Reed quando criança? Perguntou, apontando para a foto de um menino de 5 anos segurando uma vara de pescar. Sim, a primeira pescaria dele com o avô, sorri, entregando-lhe uma xícara. Ele pescou um peixinho tão pequenininho, mas ficou tão orgulhoso como se fosse um tubarão. Audrey riu e, por um instante, a casa pareceu jovem e viva novamente. Senhora Thornberry, disse ela de repente, Reed gosta muito de você. Ele fala de você o tempo todo, sobre suas histórias, sobre como você o ensinou a fazer tortas. Senti lágrimas brotando dos meus olhos, mas as contive. Ele é um bom menino. O único que... Hesitei, não querendo falar mal dos meus filhos na frente de um estranho. Ele se parece muito com o avô. Audrey me ajudou a encontrar o caderno do Reed. Descobri que estava debaixo da almofada do sofá. Quando estava saindo, ela se virou de repente na porta. Te vejo hoje à noite. O Reed disse que você também estaria em Willow Creek. Sorri, tenso. Vamos ver. Estou com um pouco de dor de cabeça. Não sei se consigo ir. Depois que Audrey foi embora, fiquei um bom tempo parada na janela, observando-a entrar no carro e ir embora. Uma menina doce. Sincera. Ela não faz ideia de que eu não fui convidada para a reunião de família, que meu próprio filho mentiu para mim para que eu não fosse. A decisão veio de repente. Olhei para o relógio, quase 14 horas. O jantar ainda estava a 5 horas de distância. Tempo de sobra para me arrumar. Peguei o vestido azul escuro que havia experimentado ontem. Ainda me servia bem, mesmo tendo perdido peso ao longo dos anos, os sapatos de salto baixo que usei no casamento da Thelma, o colar de pérolas que George me dera no nosso 30º aniversário. Eu não ia ficar em casa sentindo pena de mim mesma. Queria ver pessoalmente como meus filhos comemoravam sem mim. Queria ter certeza de que não era um mal-entendido, mas uma escolha consciente da parte deles. Às 5 horas, chamei um táxi. O motorista, um rapaz com tatuagens nos braços, olhou para mim surpreso quando lhe dei o endereço. Willow Creek. Sério, vovó? É lá que os preços são altos. Eu sei os preços, rapaz, eu disse com firmeza. E eu não sou sua avó. Ele deu de ombros e não fez mais perguntas. Fiquei olhando pela janela o tempo todo, observando as ruas de Blue Spring se transformarem do meu humilde bairro de casinhas para o centro da cidade, com seus modernos prédios de vidro e concreto. Willow Creek ficava nos arredores, em um local pitoresco à beira do rio. Estava começando a escurecer quando o táxi parou em frente ao restaurante. Pedi ao motorista que não parasse logo na entrada, mas que parasse um pouco ao lado. Espere por mim aqui, por favor, pedi, entregando-lhe o dinheiro. Não vou demorar. Willow Creek era o restaurante mais caro e prestigiado de Blue Springs, um prédio de tijolos vermelhos de 2 andares imerso em vegetação, com um terraço com vista para o rio. Apenas ocasiões especiais eram celebradas ali, aniversários, noivados, negócios importantes. Não fui até a entrada. Em vez disso, dei a volta até a lateral do prédio, onde ficava o estacionamento para hóspedes. Vi os carros deles imediatamente, o Lexus prata do Wesley, o Ford vermelho da Thelma, o Honda velho do Reed. Estavam todos ali. Todos, menos eu. A dor da constatação foi tão aguda que me tirou o fôlego por um instante. Não foi um erro, nem um mal-entendido. Eles realmente decidiram comemorar sem mim, mentiram para eu ficar em casa. Caminhei lentamente até as janelas do restaurante. As cortinas não mostravam o que acontecia lá dentro, mas um dos lados não estava totalmente fechado, deixando uma pequena fresta. Fiquei à sombra das árvores, observando minha família através daquela fresta. Eles estavam sentados a uma grande mesa redonda no centro da sala. Wesley à cabeceira, Cora ao lado, saudável, sorridente, sem o menor sinal de doença. Thelma e seu marido, Reed e Audrey, e algumas outras pessoas que eu não conhecia, aparentemente amigos de Wesley e Cora. Eles riam, levantavam taças de champanhe, aproveitavam a noite, alheios a mim. O garçom trouxe uma enorme travessa de frutos do mar, depois outra com uma espécie de prato de carne elaborado. Sobre a mesa, havia garrafas de vinho caro.
Eu conhecia os preços daquele restaurante, um jantar como aquele custava o equivalente ao aluguel de um apartamento. Estamos com pouco dinheiro, mãe. Você poderia ajudar com as contas? Mãe, esses remédios estão muito caros. Vamos procurar algo mais barato. Todo esse tempo, eles mentiram para mim, fingindo que mal conseguiam sobreviver, implorando por dinheiro para emergências enquanto gastavam centenas de dólares em restaurantes, viagens e carros novos. Observei Wesley erguer o copo em um brinde. Todos riem, aplaudindo. Cora o beija na bochecha. Thelma acrescenta algo, risadas de novo. De repente, me lembro de como, no ano passado, pedi a Wesley para ajudar a consertar um telhado com vazamento. Ele disse que não podia naquele momento, que estava com dificuldades financeiras. Esperei 3 meses até que o telhado começasse a vazar tanto que precisei colocar baldes embaixo dele. Acabei contratando um faz-tudo, doando quase todas as minhas economias. E quando tive um ataque cardíaco leve no inverno passado, Thelma não pôde vir ao hospital porque tinha um pedido importante na loja. Reed então ficou acordado a noite toda comigo, segurando minha mão. E agora eles estão todos juntos, felizes, comemorando sem mim. É como se eu nem estivesse mais viva. Percebo que Reed está olhando ao redor, como se estivesse procurando alguém. Então, ele se inclina para Audrey e pergunta algo. Ela balança a cabeça. Eles estão conversando sobre alguma coisa. Uma expressão preocupada surge no rosto de Reed. Ele pega o celular, olha para a tela e o guarda de volta no bolso. Naquele momento, o garçom traz um bolo enorme com velas. Todos aplaudem e riem. Wesley abraça Cora. Eles se beijam. 30 anos juntos. 30 anos, e eles não tinham encontrado um lugar à mesa para a mulher que dera à luz e criara Wesley. Senti uma lágrima escorrer pela minha bochecha. Enxuguei-a com um gesto irritado. Agora não era a hora de lágrimas. Agora era a hora de decisões. Afastando-me da janela, caminhei lentamente em direção à entrada do restaurante. Um jovem uniformizado estava parado na porta, aparentemente o gerente ou maitre. Boa noite, senhora, disse-lhe educadamente. A senhora tem reserva? Estou aqui para ver a família Torberry, respondi. Eles estão comemorando aniversário de casamento. Ele verificou a lista na prancheta. Sim, eles estão no salão principal. Você está, hesitou, olhando para mim com um ar interrogativo. Sou a mãe de Wesley Torberry, eu disse com firmeza. Edith Torberry. Oh, peço desculpas, senhora Torberry, ele se tornou mais respeitoso imediatamente. Por favor, entre. Sua família já está aqui. Minha família, pensei amargamente ao entrar no espaçoso saguão do restaurante, a família que não quer me ver, uma família que mente na minha cara. Mas, em um instante, eles me verão. E é uma noite da qual se lembrarão por muito tempo, porque Edith Torberry não é o tipo de mulher que você pode simplesmente jogar fora da sua vida como se fosse uma coisa velha e indesejada. Respirei fundo, endireitei os ombros e caminhei resolutamente em direção às portas do salão principal. Parado ali, fiquei parado por um instante. A música, as risadas, o tilintar dos copos, os sons de alegria chegavam até mesmo através das pesadas portas de carvalho. Um passo a mais eu arruinaria a noite perfeita deles. Será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria dar meia volta e ir embora com a pouca dignidade que me restava? Mas algo dentro de mim, um fio de aço que atravessava a minha vida, não me deixava fazer isso. Não sou de recuar. Nunca fui. Mesmo quando George morreu, me deixando sozinha com contas médicas enormes, eu não desisti. Não pedi ajuda aos meus filhos, mesmo podendo. Eu fiz isso sozinha. Agora consigo lidar com isso. Mas eu não ia entrar ali como uma fúria. Não, isso teria sido fácil e previsível demais. Eu queria que esta noite fosse uma lição para eles, uma lição que jamais esqueceriam. Senhora Torberry. Uma voz atrás de mim me fez estremecer. Virei-me. Parado à minha frente estava um homem alto, na casa dos 60 anos, com uma barba grisalha bem aparada e olhos cinzentos atentos. Ele usava um terno escuro impecavelmente cortado, com um pequeno broche dourado em forma de galho de salgueiro, o símbolo do restaurante. Lewis? Eu não conseguia acreditar no que via.
Lewis Quinlan. Pessoalmente? Ele sorriu, curvando-se levemente. Que bom que você se lembra de mim. Como eu poderia esquecer? Lewis Quinlan era uma lenda de Blue Springs, um ex-chefe que abriu o restaurante de maior sucesso da cidade. Mas, para mim, ele sempre foi o garoto tímido do outro lado da rua que vinha pegar livros emprestados e comer minhas tortas de mirtilo. Você não mudou nada, eu disse, embora não fosse verdade. O menino havia se tornado um homem imponente. O tempo deixara marcas em seu rosto, mas seus olhos eram os mesmos. Mas você, Edith, ficou ainda mais bonita, respondeu ele com aquela galanteria especial, que não parece falsa. Azul sempre foi a sua cor. Toquei o colar de pérolas involuntariamente. Pela primeira vez na noite, não me senti uma velha raivosa, mas apenas uma mulher. Você está sozinho? Perguntou Lewis, olhando ao redor do salão. Achei que viria com seu filho e a família dele. Eles estão comemorando aniversário de casamento hoje, não é? Ah, então você sabe disso? Perguntei, tentando manter o tom de voz casual. Claro, eu estava pessoalmente envolvido na organização da festa deles. 30 anos é muita coisa. Eu queria que fosse perfeito. Senti um nó na garganta. Lewis deve ter notado a mudança no meu rosto, pois seu sorriso foi substituído por uma expressão preocupada. Há algo errado, Edith? Eu queria mentir, dizer que não havia nada de errado, que eu só estava atrasado, mas, por algum motivo, não consegui. Já havia mentiras demais naquela história. Eu não fui convidado, Lewis, eu disse baixinho. Meu filho me disse que o jantar tinha sido cancelado porque a esposa dele estava doente. Mas eu descobri a verdade por acidente. Havia uma indignação tão genuína no rosto de Lewis que senti uma onda de gratidão. Deve haver algum engano, disse-lhe com firmeza. Deve haver um mal-entendido. Wesley não podia. Ele podia, interrompi-o, e ele fez. Eu os vi todos pela janela. Estão se divertindo muito sem mim. Lewis franziu a testa, os olhos escurecendo. Isso é inaceitável, disse-ele em um tom que não admitia objeções. Absolutamente inaceitável. Ele me ofereceu a mão. Deixe-me acompanhá-lo até a porta, Edith. A mãe do convidado de honra não deve ficar no salão. Hesitei. Uma coisa é ter um confronto, outra é arrastar um estranho para ele. Lewis, não quero causar problemas para o seu restaurante. O único problema aqui é a sua falta de respeito pelos seus pais, ele me interrompeu. Meu restaurante não é um lugar onde eu permitiria isso, se me permite. Ele me ofereceu a mão novamente, e desta vez eu a apertei. Seu toque era quente e seguro, como uma âncora em um mar tempestuoso. Como você quer fazer isso? Perguntou Lewis quando paramos na porta do corredor. Só entre, ou eu posso organizar algo especial. Hesitei. Não me apetecia fazer cena. Não me apetecia gritar, chorar ou culpar ninguém. Isso também seria fácil demais. Provavelmente pensaram que, se eu descobrisse a verdade, ou me desataria a chorar ou causaria um escândalo. De qualquer forma, eu poderia ser acusado de inadequação, de histeria senil. Não, não lhes darei esse prazer. Quero entrar discretamente, eu disse, como convidado de honra que eu deveria ser. Sem anúncios, sem alarde, apenas apareça. Lewis assentiu, compreensivo. A escolha perfeita. Elegância é sempre mais eficaz do que drama. Ele apertou minha mão de leve. Pronta? Respirei fundo e assenti. Pronto. Lewis abriu as portas e entramos no salão. A primeira coisa que notei foi a abundância de flores, rosas brancas e creme, lírios, orquídeas. Elas estavam por toda parte, em vasos altos sobre as mesas, em guirlandas nas paredes, até mesmo descendo do teto, dando a impressão de um jardim florido. A luz suave dos lustres de cristal refletia-se nos talheres e cristais, criando uma atmosfera quase mágica. A mesa da minha família ficava no centro da sala. Era redonda, decorada com muito luxo, com um bolo de aniversário no meio. Wesley estava sentado à cabeceira, usando um terno cinza escuro que eu nunca tinha visto antes. Ao lado dele estava Cora, com um elegante vestido bordô e um colar novo no pescoço, aparentemente um presente de aniversário. Thelma e seu marido, Reed e Audrey,
e algumas outras pessoas que eu não conhecia. Eles não nos notaram imediatamente. Estavam muito absortos no brinde que Wesley estava fazendo, algo sobre o amor superar todas as adversidades, sobre valores familiares e apoio mútuo. Lewis me levou direto para a mesa deles. Caminhamos devagar, com dignidade. Eu senti os olhares dos outros visitantes, mas não prestei atenção neles. Toda a minha atenção estava voltada para minha família. Reed me notou primeiro. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e ele se sobressaltou como se quisesse se levantar, mas algo o impediu. Depois, Audrey, que estava sentada ao lado dele. Ela empalideceu e puxou a manga de Reed. Wesley continuava falando, sem perceber a mudança na atmosfera. Mas então Thelma ergueu os olhos e sua mão, que segurava o copo, congelou no meio. Um por um, eles me notaram. Seus rostos mudaram, surpresa, confusão e, por fim, medo. Sim, medo. Estavam com medo da cena, do escândalo, de passar vergonha na frente dos outros convidados. Por fim, Wesley, sentindo a tensão, virou-se. E é por isso que eu quero dizer, sua voz sumiu quando ele me viu. Lewis deu um passo à frente. Peço desculpas pela intromissão, Sr. Torberry, sua voz era impecavelmente educada, mas com um tom de aço. Parece que sua mãe chegou um pouco atrasada para a comemoração. Tomei a liberdade de acompanhá-la até a sua mesa. Houve silêncio, um silêncio tão denso que se podia tocar. Todos os olhares estavam voltados para nós. Mãe, Wesley finalmente conseguiu escapar, com o rosto branco como uma toalha de mesa. Mas você disse que ficaria em casa. Mudei de ideia, disse calmamente. Decidi que queria parabenizar meu filho e minha nora pelos 30 anos de casamento. É uma data importante. Lewis puxou uma cadeira para mim, entre Reed e uma mulher de meia idade que eu não reconheci, aparentemente uma das amigas de Cora. Obrigada, Louis, eu disse, sentando-me. Você sempre foi tão atenciosa, sempre à disposição, Edith, disse-lhe com uma leve reverência. Em seguida, virou-se para os outros. Vou pedir outro aperitivo e talvez uma garrafa do nosso melhor champanhe, por conta da casa, é claro. Com essas palavras, ele partiu, deixando-nos em um silêncio pesado. Wesley foi o primeiro a recobrar o juízo. Mãe, começou ele, com a voz falsamente feliz. Que surpresa! Achávamos que você não estava se sentindo bem. Estou bem, respondi, olhando-o diretamente nos olhos. Cora, por outro lado, parece ter se recuperado surpreendentemente rápido. Mesmo esta manhã, ela estava com febre alta. Cora corou e baixou os olhos. Ela sempre foi uma péssima atriz. Eu já estava melhor na hora do almoço, murmurou. Milagrosamente. Um verdadeiro milagre, concordei. Principalmente porque Dora Simons te viu no supermercado ontem, perfeitamente saudável. Thelma pousou o copo bruscamente na mesa. Mãe, sua voz estava tensa como uma corda. Talvez não devêssemos. Não, querida, virei-me para ela. Diga a verdade. Você sempre ensinou ao seu filho que mentir é errado. Lembra? Um garçom chegou à mesa com um prato extra e uma garrafa de champanhe. Enquanto ele arrumava os pratos e as taças, todos permaneceram em silêncio, sorrindo com tensão. A família perfeita, pessoas que se amam. Que mentira! Vovó, disse Reed baixinho, inclinando-se na minha direção enquanto o garçom se afastava. Eu não sabia. Achei que você soubesse sobre o jantar. Eu sei, querido, respondi baixinho, apertando a mão dele por baixo da mesa. Não é sua culpa. Wesley tossiu, chamando a atenção de todos. Bem, agora que estamos todos aqui, enfatizou a palavra todos com um leve tom de irritação, vamos continuar com a festa. Mãe, você chegou bem na hora da sobremesa. Fez um sinal para o garçom e começou a cortar o bolo, enorme, em camadas, com os noivos no topo. Devia ter custado uma fortuna. Que bolo lindo, eu disse, pegando o prato com uma fatia. Deve ser caro. De jeito nenhum, mãe, disse Wesley rápido demais. Não é nada caro. É só uma festinha de família. Nada chique. Olhei ao redor,
para a mesa com pratos requintados, copos de cristal e arranjos florais. Sim, consigo ver como é modesta, assenti. E quantos convidados? E eu pensei que você estivesse com dificuldades financeiras. Não foi por isso que me pediu $2.000 no mês passado para consertar o carro? Um dos convidados tossiu. A mulher ao meu lado, a mesma amiga de Cora, olhou para Wesley com curiosidade. Mãe, ele cerrou os dentes, ainda tentando manter um sorriso no rosto. Não podemos discutir isso mais tarde no círculo familiar? Não estamos num círculo familiar, fiquei genuinamente surpresa. Ou não sou mais considerada parte da família? Desculpe. Acho que não recebi o memorando. Claro, você faz parte da família, interrompeu Thelma, com a voz alta demais, falsamente alegre demais. É que achamos que seria cansativo para você. Na sua idade, o jantar tardio, o barulho. Na minha idade, repeti lentamente. Sim, claro. A minha idade. Interessante que isso não me impediu de cuidar dos seus gatos no mês passado enquanto você passava um fim de semana em um spa, ou de ajudar Wesley com a declaração de imposto de renda, ou de emprestar os $2.000 que ele nunca pagou. Houve silêncio novamente à mesa. Wesley mexia nervosamente na abotoadura, evitando meu olhar. Cora de repente se interessou pelo padrão da toalha de mesa. Eu queria te convidar, mãe, disse Wesley finalmente, fingindo remorso. Só não achei que você se sentiria confortável. Você não gosta de reuniões barulhentas, né? Não gosto de reuniões barulhentas, interrompi. Que estranho. Quem fazia o jantar de Natal em família todo ano? Quem organizava um churrasco no quintal para a vizinhança inteira? Quem reunia convidados para o aniversário do seu pai, mesmo quando ele já estava no hospital? Wesley ficou em silêncio. Não tinha nada a dizer. Não é por causa da minha idade ou porque não gosto de reuniões barulhentas, continuei em voz baixa, mas firme. É que você não queria me ver. Era mais fácil mentir do que convidar minha própria mãe. Mãe, isso não é verdade, Thelma começou, mas eu levantei a mão para impedi-la. Ainda não terminei, querida. Não vim aqui para fazer uma cena. Não vim aqui para estragar a sua festa. Vim aqui para entender. Olhei para os rostos deles, tensos, confusos, assustados. Eu queria entender quando meus filhos se transformaram em pessoas capazes de mentir na cara da própria mãe, que a excluíam de uma festa de família como uma espécie de... Hesitei por um momento, procurando uma palavra, como uma obrigação inconveniente. Vovó, disse Reed baixinho, eu não sabia que não tinham convidado você. Juro que pensei que você só estava atrasada. Coloquei a mão no ombro dele. Eu sei, querido. Isso não tem nada a ver com você. Naquele momento, Lewis chegou à mesa com uma garrafa de champanhe. Espero que todos estejam aproveitando a noite, perguntou, embora fosse evidente em seu rosto que ele sentia atenção à mesa. Está tudo ótimo, Lewis, respondi com um sorriso sincero. Ótimo restaurante, ótimo atendimento. Sempre o melhor para você, Edith, ele encheu minha taça de champanhe. Lembro-me de como suas tortas me salvaram, quando criança, da fome perpétua da adolescência. Senti um calor subir às minhas bochechas. Pela primeira vez na noite, eu tinha um sorriso de verdade no rosto. Você sempre foi galante, Lewis, mesmo quando era criança. Ele sorriu de volta, mas seu olhar era sério e compreensivo. Então, virou-se para Wesley. Senhor Thornberry, posso perguntar por que o senhor não incluiu sua mãe na lista de convidados? Tive uma confusão com a disposição dos assentos. Wesley engasgou com o champanhe. Foi um mal-entendido, murmurou. A mamãe deveria ter vindo, claro. É que hoje de manhã ela disse que não estava se sentindo bem. É estranho, continuou Lewis, despreocupadamente. Achei que ela tinha dito que você havia contado a ela que tinha cancelado o jantar por causa da doença da sua esposa. Cora emitiu um som estranho, algo entre uma tosse e um soluço. Thelma olhou para o prato como se ele contivesse as respostas para todas as perguntas do universo. Aparentemente, houve algum tipo de mal-entendido, disse Wesley, com o rosto vermelho. Aparentemente, concordou Lewis secamente. Bem, o importante é que estamos todos aqui agora. Aproveitem a noite.
Ele apertou minha mão novamente e se afastou, deixando-nos em um silêncio ainda mais tenso do que antes. Wesley foi o primeiro a quebrar a cara. Mãe, eu posso explicar, começou ele. Cora e eu queríamos passar esta noite em um pequeno círculo. Um pequeno círculo de 15 pessoas, esclareci, olhando ao redor da mesa. Quer dizer, sem a geração mais velha, continuou ele, sem jeito. Não há os pais da Cora. Não. Você está mentindo? Perguntei calmamente. Mentindo de novo. Os pais da Cora morreram há 5 anos, e você sabe disso. Eu estava nos 2 funerais. E os pais do seu cunhado, acenei com a cabeça na direção do marido da Thelma. Estou vendo eles naquela mesa ali. Eles acenaram para mim quando entrei. Wesley empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Mãe, Thelma interveio, não queríamos te ofender. Só achamos que você poderia estar desconfortável. Você tem reclamado da sua saúde ultimamente, e... Todos nós reclamamos da nossa saúde às vezes, querida, eu disse, mas geralmente as pessoas mais próximas perguntam como estamos nos sentindo, não decidem por nós. Tomei um gole do meu champanhe. Estava excelente, seco, com leves notas cítricas e de baunilha. Sabe qual é a parte mais triste? Continuei, olhando para os meus filhos. Não é que você não me convidou. É que você mentiu. Em vez de dizer honestamente, mãe, queremos passar a noite sem você, você inventou uma história sobre estar doente, me fez preocupar com a saúde da Cora, ligou e se ofereceu para ajudar. Balancei a cabeça. Eu sempre te ensinei a ser honesta, mesmo quando a verdade é desagradável, mesmo quando pode chatear alguém. Porque mentiras destroem a confiança. E sem confiança, não há família. Mãe, a voz de Wesley tremeu, você só não queria que sua mãe velha estragasse sua festa. Terminei por ele. Eu entendo. De verdade. Mas sabe de uma coisa? Você poderia ter me dito isso. Eu teria entendido. Talvez eu tivesse ficado chateado, mas teria entendido porque sempre respeitei seu direito de tomar decisões, mesmo quando eu não concordava com elas. Terminei meu champanhe e coloquei minha taça na mesa. Mas você escolheu mentir. E agora que estou aqui, vejo mais do que apenas essas mentiras. Vejo todas as vezes que você mentiu para mim ao longo dos anos, quando pediu dinheiro para emergências e gastou com entretenimento, quando disse que não poderia me visitar por causa de negócios importantes e saiu da cidade no fim de semana. Wesley tentou dizer alguma coisa, mas eu o interrompi com um gesto. Não quero ouvir desculpas, filho. Só estou curioso. Quando você parou de respeitar sua mãe? A pergunta pairava no ar. Wesley olhou para mim com a expressão de um homem pego em flagrante. Cora mexia nervosamente no guardanapo, evitando meu olhar. Thelma parecia prestes a cair no chão. Mãe, Wesley finalmente disse, baixando a voz para um sussurro, não vamos fazer escândalo. Podemos conversar sobre isso mais tarde, em um momento mais apropriado. Um cenário mais apropriado, repeti, sentindo uma resolução fria crescendo dentro de mim, nem mesmo raiva, mas uma resolução fria. Você quer dizer quando não há testemunhas por perto? Quer dizer, quando todos pudermos discutir a situação com calma, seu tom tornou-se condescendente, como se estivesse falando com uma criança travessa. Você está chateado, compreensivelmente, mas este não é o momento nem o lugar. E quando é a hora e o lugar, Wesley? Perguntei, com suavidade, mas firmeza. Quando você passar na minha casa por 5 minutos para me pedir dinheiro, ou quando a Thelma passar para tomar um chá, olhando para o relógio. Thelma se encolheu como se eu tivesse batido nela. Não é justo, mãe, disse ela com a voz trêmula. Eu cuido da loja. Tenho coisas para fazer. Todo mundo tem coisas para fazer, querida, eu disse. Mas as pessoas geralmente reservam um tempo para quem amam. Reed se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Sua namorada, Audrey, nos encarava com os olhos arregalados, claramente se sentindo deslocada. Talvez eu devesse ir embora, disse ela baixinho, inclinando-se na direção de Reed. Não, fique, toquei seu braço delicadamente. Isso não tem nada a ver com você, e eu não vou fazer uma cena como a que Wesley teme. Olhei ao redor da mesa.
Os convidados sentados mais distantes já haviam voltado às suas conversas, nos ignorando. Mas à nossa parte da mesa, as crianças, seus cônjuges, alguns amigos próximos estavam todos me olhando, esperando que eu continuasse. Só quero que saibam que eu entendo, continuei, olhando diretamente para Wesley e Thelma. Sei que tenho sido um fardo para vocês, um lembrete incômodo de que todos estamos envelhecendo. Sei que é mais fácil fingir que não existo do que admitir que um dia vocês serão como eu. Mãe, isso não é verdade, Wesley tentou objetar, mas eu balancei a cabeça. Deixe-me terminar, filho. Fiquei em silêncio por um bom tempo. Agora era a minha vez de falar. Tomei um gole d'água, organizando meus pensamentos. Sei que você fala de mim pelas costas. Sei que está falando da minha condição debilitada e das minhas peculiaridades senis. A senhora Dawson, sua vizinha, acenei para Wesley e Cora, mencionou isso quando nos encontramos na farmácia. Ela ficou muito preocupada quando ouviu você dizer que eu estava começando a enlouquecer. Cora empalideceu. Edith, não foi isso. Só estamos preocupadas. Não se incomode, querida, interrompi-a gentilmente. Eu sei a verdade. Assim como sei que você e Wesley já estão procurando uma casa de repouso para mim. Sunny Hills, não é? A administradora de lá é uma antiga amiga sua do colégio, se não me engano. Wesley estava pálido agora. Lançou um olhar rápido para Cora, como se perguntasse como eu poderia saber. Foi só por precaução, murmurou. Queríamos estar prontos caso você precisasse de ajuda. Sem o meu conhecimento, terminei por ele. Sem uma única conversa comigo sobre os meus desejos, você decidiu tudo por mim. Virei-me para Thelma. E não pense que não sei das suas conversas com o corretor sobre a minha casa, sobre como ela pode ser vendida quando eu me for, ou quando eu me mudar para um lugar onde eu possa ser bem cuidada. Thelma corou. Mãe, eu só estava pensando nos preços no mercado imobiliário. Claro que sim, concordei. E o fato de o corretor estar olhando minha casa enquanto eu estava no consultório médico foi mera coincidência. Houve um silêncio mortal à mesa. Até os convidados de fora, aqueles que eu não conhecia, pareciam prender a respiração. Onde você? Wesley começou, mas parou. Como eu sei, terminei por ele. Tenho olhos e ouvidos, filho, e vizinhos que, ao contrário dos meus filhos, se importam comigo. A senhora Fletcher viu a corretora andando pela casa, tirando fotos. Ela me ligou porque estava preocupada. Tirei um envelope da bolsa, um envelope branco simples, nada de especial, mas meus filhos o encararam como se fosse uma bomba-relógio. Sabe, o triste é que você acha que eu sou uma velha indefesa que não consegue cuidar de si mesma. Coloquei o envelope na mesa. Acha que eu não percebo sua negligência? Não percebo como você evita minhas ligações. Não percebo que suas visitas esporádicas são mais uma obrigação do que um desejo. Mãe, não é assim, Thelma tentou pegar minha mão, mas eu me afastei. É exatamente isso, querida. E eu me pergunto por que há muito tempo. Porque meus filhos, que criei com amor, a quem dei tudo o que podia, me tratam como um fardo. E eu percebi que era a casa. Wesley e Thelma se entreolharam. Como assim, a casa? Perguntou Wesley, cauteloso. Nossa casa de família? Aquela em que você cresceu, expliquei. Aquela em que cada tábua do assoalho guarda a memória da sua infância. Aquela que você tanto anseia por herdar. Abri um envelope e tirei alguns documentos. Vocês dois estão só esperando que eu morra ou fique tão indefeso que vocês possam me prender em Sunny Hills e tomar conta da casa. Abri os papéis à minha frente. Vocês nunca perguntaram o que eu quero, quais são os meus planos. Vocês simplesmente decidiram tudo por mim. Mãe, do que você está falando? Perguntou Wesley, nervoso. Quais são os seus planos? Peguei o primeiro documento e coloquei-o sobre a mesa, na frente das crianças. Vendi a casa, disse eu simplesmente. Houve um silêncio tão grande que se poderia ouvir um alfinete cair. Wesley congelou com um copo na mão. Thelma emitiu um som estranho, algo entre um soluço e uma tosse. Como assim, vendeu? Wesley finalmente conseguiu dizer. Você não podia. Você não faria isso. Mas eu fiz, respondi calmamente.
Há 3 dias, o Sr. Jenkins, meu advogado, providenciou tudo muito rapidamente. A casa foi comprada por um jovem casal com 2 filhos. Pessoas adoráveis, cheias de planos e esperança. Eles vão dar um novo fôlego a ela. Mas e você? Onde você vai morar? Thelma parecia prestes a chorar. Ah, não se preocupe comigo, querida, sorri. Aluguei um apartamento pequeno perto do centro, perto da biblioteca. Você sabe o quanto eu adoro ler. Um apartamento? Wesley olhou para mim como se eu tivesse contado que ia me mudar para Marte. Mas, a casa, é a casa da nossa família. Papai queria que ela continuasse na família. Seu pai queria que eu fosse feliz, eu disse com firmeza. E que os filhos dele crescessem e se tornassem boas pessoas. Um desses desejos que posso realizar. Peguei o segundo documento. Mas quanto ao dinheiro da venda da casa, Wesley se inclinou para a frente, com os olhos brilhando de ganância. Mesmo num momento como aquele, ele só conseguia pensar em dinheiro. Eu o doei para construir uma nova ala da biblioteca municipal, concluí, mostrando-lhe o documento de doação. Ele levará o nome do seu pai. George sempre amou livros. É uma homenagem justa a ele. Você o quê? Wesley olhou para mim como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Mas, isso é muito dinheiro. Sim, quase $500.000, concordei. A casa era bem cuidada e o bairro era muito popular entre famílias jovens. E você simplesmente doou. Thelma pareceu atordoada. Mas, mãe, isso pode garantir o seu futuro. Terminei por ela. Mas você já tem um futuro, querida. Você tem um emprego. Você tem casas. Você tem carros. Você tem tudo o que precisa. Olhei para Reed, que estava sentado de cabeça baixa. Ele parecia chateado, mas não por causa do dinheiro, mas por causa de toda a situação. Mas já pensei no futuro, continuei, pegando um terceiro documento. Mudei o testamento. Wesley e Thelma se entreolharam novamente, desta vez com uma esperança mal disfarçada. Talvez pensassem que eu havia deixado algo mais para eles, alguma economia, joias, qualquer coisa. Tudo o que me resta, minhas economias pessoais, joias, pertences, vou deixar para Reed. Coloquei uma cópia do testamento sobre a mesa. Para o único membro desta família que me vê não como uma fonte de herança, mas como um ser humano. Reed ergueu os olhos, com lágrimas nos olhos. Vovó, eu não quero, eu não preciso. Eu sei, querida, eu disse suavemente. É exatamente por isso que você vai comprar. Não se preocupe. Não tem muita coisa aí, mas o suficiente para te ajudar a começar por conta própria. Virei-me para os outros. Seus rostos eram uma gama de emoções: choque, descrença, decepção, raiva. Vocês acharam que eu não percebia como me tratavam, disse eu baixinho. Vocês acharam que eu era velha e burra demais para entender seus planos. Mas eu vi de tudo, todos esses anos, cada vez que vocês evitaram minhas ligações, cada vez que inventaram desculpas para não me visitar, cada vez que mentiram na minha cara. Coloquei os papéis de volta no envelope. E sabe qual é a parte mais triste? Eu ainda te amava, não importa o que acontecesse. Porque vocês são meus filhos. Mas amor não significa que você tenha que deixar os outros violarem sua dignidade. Foi isso que seu pai me ensinou, e é isso que eu tentei te ensinar. Wesley foi o primeiro a recuperar a fala. Mãe, isso é loucura, tentou manter a voz baixa, mas havia pânico nela. Você não pode simplesmente tirar tudo de nós por causa de um mal-entendido. Um mal-entendido? Olhei para ele com genuína surpresa. Você considera anos de negligência um mal-entendido? Mentir sobre mim esta noite é um mal-entendido. Falar pelas costas sobre minha suposta demência também é um mal-entendido. Mãe, estávamos preocupados com você, interrompeu Thelma, com a voz trêmula, mas os olhos secos. Você mora sozinha numa casa grande. É difícil para você cuidar dela. E foi por isso que você decidiu vendê-lo sem me perguntar, interrompi. Ansiedade é diferente, querida. Preocupação é quando você liga todo dia para saber como estou, quando se oferece para ajudar em vez de esperar que eu fique tão desamparada a ponto de você controlar a minha vida.
Cora, que até então estivera em silêncio, de repente falou: Edith, você está sendo injusta. Sempre a tratamos com respeito, sempre nos importamos. Você já, virei-me para ela. Então por que, quando precisei de dinheiro para remédios que não eram cobertos pelo plano de saúde, Wesley disse que você estava com dificuldades financeiras? E uma semana depois, você voou para as Bahamas? Cora corou e baixou os olhos. Foram férias planejadas, murmurou. Não podíamos cancelar. Claro, concordei. Férias são mais importantes do que a saúde de uma mãe idosa. Eu entendo. Levantei-me da mesa e peguei minha bolsa. Bem, não vou mais estragar suas férias com a minha presença. Já disse tudo o que tinha a dizer. Você vai embora? Thelma pareceu confusa. Mas, e o dinheiro? Terminei para ela. Já era, querida. Nem a casa, nem as economias que você tanto esperava. Só eu, sua mãe, que finalmente decidi viver para si mesma em vez de esperar que você encontre 5 minutos na sua agenda para me visitar. Reed se levantou de um salto. Eu acompanho você até a porta, vovó. Obrigada, querida, mas não precisa. Toquei seu ombro gentilmente. Fique. Termine o seu jantar. Vejo vocês amanhã. Virei-me para os outros. E com vocês, talvez não. A decisão é de vocês. Dirigi-me à saída, sentindo os olhares não só da minha família, mas também dos outros clientes. Mas não me importei. Pela primeira vez em anos, senti-me livre de expectativas, de decepções, da expectativa infinita de atenção e cuidado que nunca viriam. Lewis estava me esperando na saída. Vai embora, Edith? Perguntou ele com uma leve tristeza na voz. Espero que não seja pela qualidade do serviço. O serviço foi excelente, Lewis, respondi sinceramente, como sempre é com você. Só que preciso ir para casa. Deixe-me chamar um táxi para você, ele ofereceu enquanto me acompanhava para fora. Eu agradeceria. Enquanto esperávamos o táxi, Lewis me olhou atentamente. Ambiente tenso na sua mesa. Assuntos de família, sorri fracamente. Às vezes, a verdade é amarga, mas necessária. Como um remédio amargo, ele assentiu. Exatamente, concordei. Como um remédio amargo. O táxi parou e Lewis galantemente abriu a porta para mim. Sabe, Edith, eu sempre te admirei, disse ele de repente. Quando eu era menino, você era sempre tão real. Sem pretensões, sem mentiras. Obrigado, Lewis, fiquei emocionado com suas palavras. Significa muito para mim. Ouvi falar do projeto para a nova ala da biblioteca, acrescentou. É uma ideia maravilhosa. George ficaria orgulhoso. Fiquei paralisada no meio do caminho. Você sabe sobre isso? Blue Springs é uma cidade pequena, Edith, ele sorriu suavemente. Todo mundo sabe de tudo aqui, principalmente quando se trata de uma doação tão generosa. Assenti, sentindo-me estranhamente aliviada por a notícia já ter se espalhado. Não havia mais volta. É a coisa certa a fazer, disse eu, entrando no táxi. A única decisão certa. Não duvido, disse Lewis, sério. E Edith, se você quiser conversar ou tomar uma xícara de chá, minha porta estará sempre aberta. Vou me lembrar disso, prometi. Enquanto o táxi partia, não olhei para o restaurante. Não queria ver se meus filhos sairiam para se despedir de mim ou ficariam lá dentro discutindo o que tinha acontecido. No fim, não importava mais. Eu tinha feito o que deveria ter feito há muito tempo. Eu havia recuperado o controle da minha vida. E embora meu coração estivesse pesado ao perceber o que meus filhos tinham se tornado, eu me sentia estranhamente aliviada, como se tivesse me livrado de um fardo enorme que carreguei por todos esses anos. O táxi dobrou a esquina, e o restaurante Willow Creek desapareceu de vista, a parte da minha vida em que eu deixava os outros decidirem por mim, a parte em que eu esperava por atenção e amor daqueles que não podiam ou não queriam dar. O sol da primavera espreitava pelas janelas do meu novo apartamento, enchendo-o de calor e luz. Sentei-me numa poltrona com uma xícara de chá matinal, observando a cidade ganhar vida.
Do terceiro andar, eu tinha uma bela vista da praça central de Blue Springs, com seus canteiros de flores impecáveis e sua fonte antiga. Do outro lado da rua, ficava o prédio da Biblioteca Municipal, meu novo segundo lar. Fazia 3 meses desde aquela noite no restaurante Willow Creek, 3 meses desde que eu virara a página da minha vida e começara a escrever um novo capítulo. Mudar não foi fácil. Morei na mesma casa a vida toda, e cada canto guardava lembranças. Mas, de uma forma estranha, aquele pequeno apartamento com paredes claras e poucos pertences me deu uma sensação de liberdade que eu não sentia há anos. O toque do telefone interrompeu meus pensamentos. Olhei para a tela. Wesley, a 4ª ligação esta semana. Guardei o telefone sem atender. Que ele deixasse recado se fosse realmente importante. Depois daquela noite no restaurante, foi como se meus filhos tivessem acordado. De repente, eles se lembraram de que eu existia. No início, houve telefonemas furiosos. Como eu pude fazer isso? Vender a casa? Deserdá-los? Depois, quando perceberam que a raiva não estava funcionando, começaram a tentar se insinuar. Wesley chegava com flores e um olhar culpado, falando sobre o mal-entendido e o quanto eles realmente me amavam. Thelma ligava todos os dias, se oferecendo para me ajudar a arrumar meu novo apartamento e me convidando para almoçar. Até Cora mandou uma cesta de frutas e um cartão de desculpas. Não rejeitei as tentativas de reconciliação deles de imediato. Apenas mantive distância. Aceitei os presentes com um sorriso educado, mas não tinha pressa em restabelecer o antigo relacionamento. Eles precisavam entender que a confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói magicamente. Além disso, eu entendia muito bem o verdadeiro motivo da repentina preocupação deles. Eles esperavam que eu ainda não tivesse tido tempo de me desfazer do dinheiro da venda da casa, que talvez a doação para a biblioteca fosse apenas uma ameaça. Wesley chegou a se perguntar, cautelosamente, se eu tinha sido precipitado demais na decisão de fazer uma doação tão grande. E quando confirmei que o negócio estava fechado e o dinheiro já havia sido depositado na conta da biblioteca, seu rosto mudou como se uma máscara tivesse caído. Por um instante, vi o verdadeiro Wesley, o calculista e obcecado por dinheiro. O telefone tocou novamente. Desta vez, era Reed. Bom dia, vovó, sua voz soava alegre, apesar da hora. Como você está hoje? Bom dia, querida, sorri involuntariamente. Linda como sempre. Admiro a vista da janela e penso no dia que está por vir. Você se lembrou que hoje é a inauguração da nova ala da biblioteca? Eu podia ouvir a animação na voz dele. Te pego às 15 horas, como combinamos. Claro que me lembrei. Olhei para o vestido que eu havia preparado para a cerimônia, azul escuro com um leve padrão prateado. Está tudo pronto agora. Depois de uma breve conversa com Reed, voltei para o meu chá. A inauguração da nova ala da biblioteca foi um evento importante para mim. Ela será chamada de Ala George Thornberry, um lugar onde as crianças poderão descobrir o mundo dos livros como George um dia descobriu. Ele ficaria feliz em saber que seu nome estava associado a algo tão significativo. Depois de terminar meu chá, comecei a me preparar para o meu turno da manhã na biblioteca. 3 vezes por semana, eu me voluntariava lá, ajudando no departamento infantil. Lia contos de fadas para as crianças, ajudava os alunos na escolha de livros e, às vezes, simplesmente conversava com adolescentes que iam à biblioteca não tanto pelos livros, mas pelo silêncio e pela compreensão que lhes faltavam em casa. Este trabalho me deu uma sensação de necessidade da qual eu havia sido privado por tanto tempo. As crianças me viam não como um fardo, nem como uma fonte de herança, mas como alguém que poderia lhes dar algo, conhecimento, atenção, gentileza. A caminho da biblioteca, conheci Marta Finn, minha nova amiga e colega de quarto, uma viúva cheia de energia, na casa dos 70 anos, ex-professora de matemática. Ela foi uma das pessoas que me ajudaram a me adaptar ao novo lugar. Edith, ela acenou para mim, vou à padaria comprar pão fresco. Quer que eu lhe traga alguma coisa? Obrigada, Marta, estou bem, sorri. Tenho um dia cheio hoje e almoçarei na cidade depois da cerimônia de abertura. Ah, sim, hoje é a inauguração da sua ala George, ela assentiu. É muita gentileza sua, Edith. Uma doação tão generosa, uma homenagem tão grande ao seu marido. Agradeci e continuei meu caminho para a biblioteca.
Depois daquela noite no restaurante, a notícia da minha doação se espalhou rapidamente por Blue Springs. As reações das pessoas variaram. Alguns achavam que eu era uma heroína. Outros achavam que eu era uma velha louca que havia deserdado os próprios filhos. Mas eu não me importava. Eu sabia que tinha feito a coisa certa. Na biblioteca, os preparativos para a cerimônia de abertura já estavam a todo vapor. Trabalhadores montavam o palco em frente à nova ala. Voluntários penduravam guirlandas e arrumavam cadeiras. Senhorita aprendiz, a bibliotecária-chefe, corria entre elas, distribuindo instruções com uma energia surpreendente para uma mulher da sua idade. Edith, exclamou ela ao me ver, que gentileza sua vir. Precisamos de ajuda com os livros para as novas estantes. Você pode escolher os livros infantis que acha que devem ser expostos primeiro? Concordei alegremente. Passei as horas seguintes folheando livros, desde contos de fadas clássicos até histórias contemporâneas. Cada um eu avaliava em termos do que atrairia crianças de diferentes idades. Era um trabalho agradável, que me lembrava dos tempos em que eu lia para Wesley e Thelma antes de dormir. As lembranças dos filhos já não me causavam uma dor tão aguda como antes. Aceitei a situação como ela era. Eles não cresceram para se tornarem o que eu queria que fossem, mas eram meus filhos, e eu ainda os amava. Só que agora esse amor era mais desapegado, sem ilusões ou expectativas. Ao meio-dia voltei para casa para descansar antes da cerimônia. Ao entrar no apartamento, vi um indicador piscando de novas mensagens na minha secretária eletrônica. A primeira era do Wesley. Mãe, sou eu. Queria te avisar que a Cora e eu vamos à inauguração da biblioteca hoje à noite. Sei que você não nos convidou, mas é um evento comunitário e queremos te apoiar. Por favor, me ligue de volta se receber esta mensagem. A segunda mensagem era da Thelma. Mãe, estou ligando para dizer que não posso ir à cerimônia hoje. Tenho um pedido de emergência na loja. Preciso preparar as flores para o casamento. Sei que é um grande dia para você e sinto muito. Ligo hoje à noite para saber como foi. Sorri. Algumas coisas não mudam. Wesley provavelmente esperava que sua presença na cerimônia de alguma forma me amolecesse. Talvez ele ainda achasse que poderia me convencer a mudar de ideia sobre a herança. E Thelma, como sempre, encontrou um motivo para não vir. Pedidos urgentes eram uma desculpa antiga que ela usava há anos. Depois de um almoço leve, comecei a me preparar para a cerimônia. Tomei banho, arrumei o cabelo, coloquei o mesmo vestido azul escuro e o colar de pérolas, um presente do George. Depois de me arrumar, sentei-me em uma cadeira para descansar um pouco antes da chegada do Reed. Meu olhar pousou na foto de George sobre a comoda, a única que eu havia tirado da antiga casa. Ela mostrava como eu mais o amava, rindo com uma leve mecha no cabelo, rugas ao redor dos olhos devido aos seus sorrisos frequentes. O que você diria se me visse agora, George? Perguntei mentalmente. Você aprovaria minhas decisões? E quase pude ouvir sua resposta. Você finalmente está vivendo para si mesma, Edith. Claro que eu aprovo. A campainha anunciou a chegada de Reed. Ele parecia animado e feliz, usando um terno formal que o deixava ainda mais parecido com o avô. Vovó, você está incrível, exclamou ele, me beijando na bochecha. Está pronta para o seu melhor momento? Acho que não dá para chamar de hora das estrelas, sorri, pegando minha bolsa. Mas sim, estou pronta. A caminho da biblioteca, Reed falou sobre seus estudos, seus planos para o verão e como ele e Audrey estavam pensando em fazer uma pequena viagem pela costa. Você não gostaria de vir com a gente, vovó? Perguntou ele de repente. Seria ótimo. Praias tranquilas, pequenas cidades costeiras, comida deliciosa. Querida, vocês são um casal jovem, sorri. Não precisam de uma avó idosa como terceira figurante. Você nunca será figurante, disse Reed, sério. Nem para mim. Nem para Audrey. Aliás, ela quer muito que você vá também. Ela diz que você conta as histórias mais interessantes. Fiquei emocionada. Talvez eu pudesse mesmo ir com eles por alguns dias. Seria uma experiência nova. Viajar sem compromisso, sem ter que cuidar de ninguém, só por diversão. Vou pensar nisso, prometi. Enquanto isso, vamos nos concentrar no dia de hoje.
Quando chegamos à biblioteca, a praça em frente já estava lotada. As cadeiras brancas dispostas em fileiras em frente ao palco improvisado estavam quase todas ocupadas. A nova ala da biblioteca, construída com tijolos e vidro de cor clara, brilhava ao sol da tarde. Acima da entrada, pendia uma placa dourada, ainda coberta com tecido, ala de George Thornberry. A senhorita aprendiz nos recebeu na entrada, radiante de entusiasmo. Edith, finalmente, estávamos esperando você. Seu lugar na primeira fila, é claro, e o do seu neto também. Ela nos conduziu aos assentos dos convidados de honra. Avistei Wesley e Cora no meio da multidão, parados ao lado, olhando ao redor, incertos. Quando Wesley me viu, acenou e começou a vir em nossa direção. Retribuí o aceno, mas não me demorei, seguindo a senhorita aprendiz. Ao me sentar, olhei para a multidão. Muitos rostos conhecidos, vizinhos do antigo bairro, novos amigos da casa onde eu morava agora, pais das crianças com quem eu trabalhava na biblioteca e, entre eles, Lewis Kinlanlan, em um elegante terno cinza claro. Percebendo meu olhar, ele assentiu levemente e sorriu. Depois daquela noite no restaurante, nos vimos várias vezes. Ele passou pela biblioteca, aparentemente por acaso, quando eu trabalhava lá. Convidou-me para um café e perguntou como eu estava me adaptando ao novo lugar. Na companhia dele, eu não me sentia uma viúva idosa, mas apenas uma mulher, uma conversadora interessante. A cerimônia começou com o discurso do prefeito, um discurso tradicional sobre a importância da educação e da cultura para cidades pequenas. A senhorita aprendiz então falou, contando há quanto tempo a biblioteca precisava de expansão e como minha doação tornou isso possível. E agora eu gostaria de convidar ao palco a mulher que nos trouxe até aqui, anunciou ela. Senhora Edith Thornberry. Sob uma salva de palmas, subi ao palco. Nunca gostei de falar em público, mas hoje me senti estranhamente calma. Eu sabia o que tinha a dizer e sabia que seriam as palavras certas. Boa tarde, amigos, comecei quando os aplausos diminuíram. Não sou um grande mestre em discursos, então serei breve. Esta ala leva o nome em homenagem ao meu marido, George Thornberry, um homem que amava duas coisas mais do que tudo, sua família e seus livros. Fiz uma pausa, olhando para as pessoas reunidas. Os livros abrem portas para outros mundos. Eles nos ensinam a ter empatia, a pensar, a sonhar. Eles nos ajudam a perceber que não estamos sozinhos em nossos sentimentos e pensamentos. George acreditava no poder dos livros. Ele lia para nossos filhos todas as noites, mesmo cansado depois do trabalho. Ele acreditava que um bom livro poderia mudar a vida de uma criança. Vi Wesley e Cora se espremendo mais perto do palco. O rosto de Wesley estava tenso, como se esperasse que eu dissesse algo desagradável sobre ele. Minha esperança é que esta nova ala seja um lugar onde as crianças de Blue Springs possam encontrar livros que mudarão suas vidas, onde aprendam a amar a leitura como meu George amava e onde percebam que as coisas mais importantes na vida não são bens materiais, mas conhecimento, amor e gentileza. Olhei diretamente para os meus filhos. Às vezes, esquecemos essas verdades simples. Às vezes, nos prendemos demais à busca por coisas materiais, esquecendo o que realmente importa. Mas nunca é tarde demais para lembrar. Nunca é tarde demais para mudar de vida. Com essas palavras, virei-me para a senhorita aprendiz, avisando-a de que havia terminado. O salão explodiu em aplausos e eu, sentindo-me um pouco tonta, desci do palco onde Reed me esperava. O próximo item do programa foi a inauguração da placa com o nome de George. Recebi uma grande tesoura cerimonial para cortar a fita. Fiz isso sob flashes de câmera e aplausos renovados. Após a parte formal, começou uma pequena parte informal com champanhe, aperitivos leves e um tour pela nova ala. Muitas pessoas vieram até mim para me parabenizar e agradecer. Wesley e Cora estavam entre elas. Mãe, isso foi impressionante, disse Wesley, cambaleando desajeitadamente de um pé para o outro. Papai ficaria orgulhoso. Sim, ele ficaria orgulhoso, concordei. Principalmente se visse o neto, Reed, ajudando a organizar este evento. A maneira como ele cuida da avó. George sempre apreciou a lealdade familiar. Wesley estremeceu ao entender a indireta. Mãe, eu sei que o que eu fiz foi errado, mas podemos consertar. Recomeçar? Talvez, concordei.
Mas leva tempo e confiança. E confiança, Wesley, é algo que você tem que conquistar. Vi Lewis Kinlanlan vindo em nossa direção e me senti estranhamente aliviado. Peço desculpas por interromper, disse ele, aproximando-se. Edith, a senhorita aprendiz gostaria que você dissesse algumas palavras às crianças que já estão aprendendo a nova sessão. Claro, virei-me para o meu filho. Com licença, Wesley. O dever chama. Lewis me ofereceu a mão, e eu a aceitei com gratidão. Demos um passo para trás, mas em vez de me levar até a senhorita aprendiz, ele se dirigiu para um canto tranquilo do jardim perto da biblioteca. A senhorita aprendiz não estava me procurando, estava? Perguntei com um leve sorriso. Culpado, ele admitiu. Só pensei que você precisasse de uma escapada de uma conversa tensa. Obrigada, agradeci sinceramente. Não é fácil. Eles são meus filhos, aconteça o que acontecer. Entendo, Lewis assentiu. Relacionamentos familiares são sempre complicados. Mas você tem razão. Essa confiança tem que ser conquistada. Sentamos em um banco à sombra de um velho carvalho. Tínhamos vista para a nova ala da biblioteca. A placa dourada com o nome de George brilhava à luz do sol. É linda, disse Lewis. O arquiteto fez um ótimo trabalho harmonizando a nova ala com o prédio antigo. Sim, é muito bom, concordei. George ficaria feliz. Ficamos em silêncio por um tempo, apreciando a paz e o sossego do pequeno jardim, apesar do barulho das comemorações ali perto. Eu estive pensando, disse Lewis de repente. No próximo fim de semana, eles vão fazer Rei Lear no teatro da cidade. Comprei 2 ingressos, mas minha irmã, com quem eu ia, precisa viajar inesperadamente para visitar a filha. Gostaria de me fazer companhia? Olhei para ele, surpresa com o convite. Havia algo em seus olhos, calor, esperança, talvez até um toque de incerteza, que fez meu coração bater um pouco mais rápido. Eu adoraria, respondi, surpresa com minha própria determinação. Lewis se animou. Ótimo. Te pego às 18 horas. A peça começa às 19 horas, mas pensei que poderíamos jantar antes. Isso parece maravilhoso, sorri, sentindo uma leve excitação que não sentia há anos. Voltamos para a festa, onde Reed já estava nos procurando. Vovó, você está aí, exclamou ele. A senhorita aprendiz quer que você conheça as crianças do clube de leitura de verão. Já vou, querido, virei-me para Lewis. Desta vez, o dever exige mais. Claro, ele curvou-se levemente. Te vejo neste fim de semana. As 2 horas seguintes passaram voando em um turbilhão de reuniões, conversas e fotos. Encontrei-me com as crianças do clube de leitura, contei-lhes sobre os livros favoritos de George e prometi ler um deles para elas na próxima aula. Respondi a perguntas do jornal local, que queria fazer uma matéria sobre a inauguração. Ouvi os muitos agradecimentos dos pais cujos filhos usariam a nova ala. Finalmente, quando a cerimônia terminou e a maioria dos convidados já havia se dispersado, Reed e eu entramos no carro dele para ir para casa. Foi um dia lindo, disse ele enquanto ligava o motor. Você se saiu muito bem, vovó. Obrigada, querida, eu me senti agradavelmente cansada. Sim, foi um dia especial. Eu vi você conversando com o Sr. Kinlanlan, Reed me lançou um olhar malicioso. Vocês dois parecem se dar bem, não é? Senti um calor subir às minhas bochechas. Ele é uma pessoa interessante para conversar, disse eu, evasivamente. Só isso? Reed estava claramente gostando do meu constrangimento. Achei que havia algo entre vocês dois. Não seja boba, balancei a cabeça, mas não consegui conter um sorriso. Na minha idade, não estou mais procurando romance. Por que não? Objetou Reed. A idade não é barreira para a felicidade. E eu vi o jeito como ele olha para você, do mesmo jeito que olho para Audrey. Não respondi, mas suas palavras me fizeram pensar. A idade era mesmo uma desvantagem? Eu não havia provado a mim mesma naqueles 3 meses que a vida poderia recomeçar a qualquer momento se eu me dedicasse? Quando chegamos em casa, notei um carro conhecido estacionado ali perto. Thelma. Ela estava sentada no banco em frente à entrada da garagem, obviamente me esperando. Mamãe, ela se levantou ao nos ver.
Ainda bem que vim. Meu pedido acabou antes do previsto, então decidi vir. Não queria perder o grande dia. Ela segurava um buquê, não comprado em loja, mas feito à mão. Eu percebi pela maneira peculiar como ela o compôs, pela forma como seu trabalho era sempre distinto. Obrigada, querida, aceitei as flores. São lindas. Posso entrar? Havia uma incerteza em sua voz que eu não havia notado antes. Se você não estiver muito cansada, é claro. Olhei para minha filha, para seu rosto tenso, para o jeito como ela esfregava nervosamente a alça da bolsa. Talvez ela realmente estivesse arrependida do que tinha acontecido. Talvez ela estivesse tentando mudar. Claro, entre, abri a porta da frente. Reed, você também entra? Não, vovó. Tenho uma reunião com a Audrey, ele me beijou no rosto. Te ligo amanhã. Thelma e eu subimos até o apartamento. Ela olhava ao redor com evidente interesse. Era sua primeira visita ali. Eu podia ver a surpresa em seu rosto. Ela provavelmente esperava algo mais modesto, não um apartamento amplo e iluminado, com móveis novos e uma bela vista das janelas. É muito bonito, disse ela por fim. É aconchegante. Obrigada, coloquei o buquê no vaso. Chá, café? Chá, se me permite. Enquanto eu preparava o chá, Thelma olhou para as fotos nas paredes, algumas antigas da casa antiga e muitas novas, minhas com as crianças na biblioteca, com novos amigos, com Reed e Audrey em um piquenique. Você tem uma vida corrida, comentou ela quando voltei com a bandeja. Não sabia que você era tão ativo. Muitas pessoas não perceberam, serviu chá nas xícaras, inclusive eu. Sentamos a uma mesinha perto da janela. Thelma estava visivelmente nervosa, sem saber por onde começar a conversa. A cerimônia foi linda, disse ela finalmente. Wesley me ligou e me contou. Ele ficou impressionado. Obrigada, tomei um gole do meu chá. Que bom que correu tudo bem. Mãe, Thelma respirou fundo. Eu te devo um pedido de desculpas por aquela noite no restaurante. Durante todos esses anos, eu errei. Olhei para ela em silêncio, esperando que continuasse. Não sei como as coisas chegaram a esse ponto, continuou ela, olhando para a xícara. Éramos próximas um dia, e depois a vida cotidiana, as preocupações, a loja. Tudo parecia se interpor entre nós. Esqueci que você não é apenas uma mãe que sempre estará lá para mim. Você é uma pessoa com seus próprios sentimentos, desejos e planos. Pela primeira vez em muito tempo, vi sinceridade em seus olhos. Obrigada por essas palavras, Thelma, eu disse baixinho. Significam muito para mim. Não estou pedindo que me perdoe imediatamente, ela girou a xícara nervosamente nas mãos. Percebi que a confiança não se reconstrói rapidamente, mas quero tentar. Quero fazer parte da sua vida novamente, uma parte de verdade. Não apenas uma filha que liga uma vez por mês. Olhei para minha filha, vendo-a não apenas como uma mulher adulta com têmporas grisalhas, mas também como uma garotinha que um dia veio até mim com suas alegrias e tristezas. Talvez ainda houvesse algo daquela garotinha nela. Quem me dera que houvesse, disse eu finalmente. Mas você tem razão. A confiança precisa ser reconstruída gradualmente, dia após dia. Conversamos até a noite chegar. Pela primeira vez em anos, tivemos uma conversa de verdade, em vez de apenas algumas frases. E quando Thelma foi embora, prometendo voltar no fim de semana, fiquei na janela, observando o céu escurecendo e as luzes da cidade. Minha nova vida estava apenas começando. Uma vida na qual eu não era apenas mãe, avó, viúva, mas acima de tudo eu mesma. Edith Torberry, uma mulher com tanto a esperar.